Meus amigos, boa tarde. Muitos estados brasileiros estão adotando a prática abusiva da apreensão de veículo em forma de coagir o cidadão a pagar os seus tributos devidos. O carro apreendido por IPVA atrasado tem se tornado um abuso por parte da administração pública estatal e deve ser combatido pelos meios jurídicos possíveis. Se o seu carro foi apreendido por dívida como PVA, por exemplo, isso pode ser considerado um abuso e essa prática precisa ser combatida. É lógico que é ideal andarmos com nossos impostos em dias, mas nesta crise, infelizmente, muita gente não consegue pagar as suas contas. Imagine que quando você não paga a conta, se torna inadimplente, alguém tenha que tomar aquilo que você conquistou. Para quem quer saber se o Estado pode ou não apreender o veículo por estar com o imposto atrasado, basta buscar a orientação na nossa Constituição. Bem verdade que existem leis específicas no nosso país, como o Código de Trânsito, que afere o direito de recolher o seu veículo no caso da falta de documentação de porte obrigatório, Mas essa lei se observa que fere o princípio do direito administrativo, que é o princípio da legalidade. O Estado só pode fazer aquilo que está em lei, que está em lei, o Estado ele tem que fazer. E o que não está em lei, o que a lei proíbe, ou seja, nesse sentido, o Estado não pode apreender um veículo atrasado porque está agindo de acordo com o princípio da legalidade. Para você entender mais, a gente precisa entender só um pouco o que é IPVA, e o que é documentação de porte obrigatório, ou seja, certificado de registro e licenciamento de veículo. O IPVA é o imposto que é cobrado anualmente pela Receita Estadual. Metade do dinheiro ela fica no município do qual o veículo foi emplacado e a outra vai para os cofres públicos para ser aplicado em diversas áreas, como saúde e educação, por exemplo. É um valor que é calculado a partir do valor do veículo, Difere do veículo que é movido a gasolina, álcool e a diesel, para os veículos que utilizam gás natural. Então, para os veículos de locação, que são locados em veículos movidos a gás natural, o valor cobrado é referente a 1% do veículo. E para os demais veículos, 2,5%. CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, conhecido como licenciamento, é um documento que ele concede o tráfego livre, o direito de livre tráfego do veículo, É um documento de porte obrigatório, este documento que é porte obrigatório, e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, no ABRIS, por exemplo, sob pena de multa e perda de pontos na carteira, caso você não esteja utilizando este documento ou se esse documento ele estiver atrasado. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo de número 230, fala sobre a apreensão do veículo no caso de não ter em mãos o licenciamento atual. Artigo 230, parágrafo 5º, diz que
quem não está registrado devidamente licenciado é infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Então aqui que está o problema, porque não há possibilidade de ter o licenciamento sem pagar o IPVA, taxas e demais multas que possam estar registradas nesse veículo. Ou seja, você só consegue o CRLV sem pagar o IPVA, as multas e demais taxas que está registrada juntas com este veículo. Então, aqui o Estado condiciona a liberação do licenciamento, a quitação de todos os débitos do veículo. Daí o fato de que a Brites apreenda o veículo não pelo atraso de IPVA, mas pelo licenciamento. Então, o Estado aqui, ele acha que está amparado para promover esta ação, do qual nós consideramos um absurdo, porque aqui que está sendo aplicado o uso de poder de polícia, e que este uso de poder de polícia é um abuso do poder de polícia. Apreensão do veículo por atraso no pagamento dos seus tributos vem trazer aí uma discórdia entre muitos, inclusive dentro do ordenamento jurídico, que vocês podem fazer uma pesquisa em que juízes de primeiro grau concedendo liminares para a retirada desse veículo, porque o Estado não pode apreender este veículo no caso de falta de pagamento de IPVA. Então tem demonstrado que é um abuso imoral, e por isso esse abuso imoral ele deve ser combatido. Aí a gente observa que logicamente chama a atenção dos nossos deputados para que atentem para o Código de Trânsito Brasileiro, para que possa trabalhar nesse sentido, ao ponto de mostrar aí, de mudar a lei nesse código que está descrito, trazendo aí a inconstitucionalidade desse dispositivo, esse dispositivo que nós já falamos aqui, que é o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, Eu sei que isso pode ser proferido por um juiz de primeiro grau, qualquer juiz de primeiro grau, e isso, entendendo que é inconstitucional, o Estado ele não pode utilizar a apreensão do veículo por falta do pagamento e licenciamento de IPVA ou de qualquer outro tributo, pois se trata aqui de um abuso de poder de polícia. Então, fica entendido que é uma configuração de conduta arbitrária e ilegal, apreensão com intuito coercitivo, ou seja, a coerção no sentido de você ter que pagar o tributo para ter a liberação do veículo, já que você dentro desse processo não fez qualquer outra coisa arbitrária, como por exemplo um atropelamento, uma lesão grave, uma morte, que tem que ser recolhido o veículo para a perícia, mas apenas a falta do pagamento, você ser coagido a ter o veículo apreendido à custa de pagamento dos impostos para ter o seu veículo de volta. Então, com base nos princípios constitucionais, a gente pode observar que isso é uma ilegalidade do Estado, e os princípios constitucionais podem destruir essa pretensão do Estado. Aí que eu quero chamar a vossa atenção para que vocês não fiquem refém do Estado, mas corram em busca desta pretensão, para que um dia nós possamos mudar o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, para que o Estado possa entender que ele não pode confiscar o nosso bem. Aliás, a nossa Constituição Federal impõe isso, o artigo 150, um parágrafo 4º, Aliás, o caput do artigo 150 diz que
sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 5º, artigo 150, parágrafo 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Então, nenhuma esfera do nosso Estado, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal ou município, não pode confiscar nenhum bem nosso a título de pagamento de tributo. Então, dessa forma, nós percebemos aí que o princípio de não confisco diz que o Estado não pode utilizar os tributos para retirar os bens do cidadão e incorporá-lo ao tesouro, seja ele federal, estadual ou municipal, e nem repassá-los para outros. Então, a Constituição aqui está impondo um limite no poder do Estado de tributar, de forma que esses tributos venham a confiscar o nosso bem. Em alguns estados do nosso país já houve algumas suspensões desse tipo de BRITs para apreensão de veículos, como por exemplo a nossa Bahia. A nossa Bahia já passou por esses problemas em que o Estado fazendo BRITs para confiscar veículos, e em que foram decisões de juízes até de primeira instância concedendo aí liminar para a suspensão dessas BRITs. O Supremo Tribunal Federal já tratou dessa questão e impede de forma sumular, ou seja, demonstrando um entendimento reiterado que é inconstitucional o Estado apreender bens com fins de receber tributos. A súmula 70, por exemplo, diz que é inadmissível a interdição de estabelecimento com meio coercitivo para a cobrança de tributos. A súmula 323 é inadmissível a apreensão de mercadorias com meio coercitivo para pagamento de tributos. A súmula 547 não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira em tapigas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Então, pelas súmulas que aqui foi apresentado, perceba que o entendimento do STF é contrário a BRIT, que apreende o veículo por ser cabalmente inconstitucional. Temos outros princípios, que fere esse nosso direito, o princípio que fere o direito à propriedade, onde a Constituição Federal consagra o direito à propriedade, concedendo aí o poder ao cidadão de ter o seu bem. O artigo 5º da nossa Constituição, que é dos nossos direitos e garantias, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O parágrafo 22 diz: é garantido o direito de propriedade. Então, veja bem, o cidadão ele não pode ter o seu bem arrancado de suas mãos sem ter o direito de se defender, porque o direito de possuir bens é um direito assegurado pela nossa Constituição. Então, a propriedade presume ser plena e exclusiva. O que você tem é seu, até que se prove o contrário. O Estado é limitado ao exercer desapropriação, proibido de realizar confisco através de impostos. Então, o Estado não pode tirar, arrancar aquilo que é seu por conta de impostos que você está devendo. Então, caso o Estado queira receber esses tributos, ele tem que procurar um meio legal. Aí está a justiça, que entre na justiça, que ingresse com a ação, meios legais, fazendo o uso devido do processo legal. Porque se não tiver uso devido do processo legal, o Estado não está amparado para fazer isso. Não pode de forma alguma usar o uso descarado do poder de polícia para arrancar da nossa mão aquilo que é nosso, porque o Código Civil também regula o direito de propriedade. No artigo 1228
proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa. O direito de reavê-la é do poder de quem quer que justamente possua ou detenha. Então, se Código Civil, se a nossa Constituição, se todos os direitos diz que esse direito que nós temos de propriedade é sagrado, não podemos ser usurpados por ninguém e nem mesmo pela administração pública. Então eu quero aqui dar os parabéns ao vereador Marcos Rios por se preocupar por este direito aos moradores da nossa cidade de Terra Nova. E ontem foi aprovado aqui uma lei, uma lei que foi formulada, não conheço o teor da lei, mas sei que o tema da lei é para que o município de Terra Nova garanta aos munícipes o direito da propriedade sobre o veículo locomotor, sobre o seu veículo, para que o veículo dos moradores de Terra Nova não seja apreendido dentro do nosso município, no limite do nosso município, por conta de um atraso de IPVA, por conta de um não pagamento do IPVA. Se o Estado quiser o nosso veículo, ele tem que obedecer o princípio do devido processo legal. Então, os parabéns, Marcos Rios, você está de parabéns. Essa atitude de um vereador, mesmo sabendo que o Estado vai recorrer contra isso, mesmo sabendo que o Estado ele não vai ficar inerte com esta ação, que você sofrerá represália por conta do Estado, para que seja derrubada esta lei. Essa atitude sua, uma atitude muito corajosa, se preocupando pelos nossos